E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso. Eu sou o Matheus, ADM dessa comunidade maravilhosa de Python. E dando continuidade aqui, a gente já passou um pouco da introdução voltado para Tkinter. Eu já te postei também sobre as questões dos widgets, containers e janela, qual que é a importância de se trabalhar com todos eles em conjunto. E agora, de fato, a gente vai colocar a mão na massa e eu vou estar te mostrando aqui como que funciona a estrutura de um projeto no código. Eu já estou com o meu VS Code aberto, não tem nada criado. Eu estou começando aqui do zero, completo zero. E para melhor adaptabilidade do curso aqui, o que eu recomendo? Assiste a aula primeiro, depois você volta e tenta replicar o código que eu estou fazendo aqui. Para você não ter que ficar pausando o vídeo toda vez ou gerar algum erro, enfim. Assiste primeiro todo o conteúdo, depois você coloca a mão na massa e tenta recriar o que eu estou fazendo aqui para aprender melhor também. Então vamos lá, eu já estou com o meu VS Code aberto junto na pasta do meu projeto e eu vou criar aqui meu primeiro arquivo. No caso, eu vou colocar aqui como, por exemplo, aula 01.py. Vamos lá. Aqui na aula 01 já estou com o meu arquivo criado. Então, como eu mencionei para você, a gente não precisa fazer instalação de nenhuma outra biblioteca do Tkinter. Por quê? O Tkinter ele já é um módulo nativo do Python, já é uma lib nativa que trabalha com widgets padrões do sistema operacional. O que basta a gente fazer é fazer uma importação dessa biblioteca. Então, para isso, a gente vai fazer um from tkinter import asterisco. Pô, ADM, mas o que você está fazendo aqui que eu não estou entendendo nada? Vamos lá, eu vou traduzir o que está acontecendo. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou falando, ó, eu quero que você vá no módulo do Tkinter e eu quero que você faça a importação de tudo. Quando eu coloco o asterisco, ele é um alias. Eu estou falando para ele, é como se fosse um coringa. Falar assim, ó, eu quero que você pegue tudo, tudo, tudo do módulo do Tkinter. Ah, e como que eu sei tudo que tem no módulo do Tkinter? Dentro do VS Code, se você segurar o Ctrl e clicar em cima aqui do módulo, ele já vai levar para você em tudo que o Tkinter possui. Então ele já é um módulo nativo, onde ele já possui muitas funções, ele já possui muitas coisas que você pode utilizar, como você pode verificar aqui, ó, tudo isso daqui a gente pode estar utilizando. Depois a gente só vai trabalhar com a orientação dessas classes aqui para estar trabalhando com as nossas janelas. Você não precisa entender nada do que está acontecendo aqui. Por quê? Isso daqui já é código que já foi escrito por uma pessoa, por um grupo de pessoas, para facilitar a sua vida. É interessante quando você tiver um pouco mais avançado aqui, você pegar para dar uma leitura nisso, mas de início não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Então, vamos lá, porque interessa. Feito isso daqui, a gente já fez o import do nosso módulo do Tkinter e agora a gente vai começar a trabalhar com ele. Como que a gente faz agora para trabalhar com o Tkinter? Primeiro, a gente precisa criar uma variável e instanciar o módulo do TK, que o TK é uma instanciação da própria janela padrão. Você vai entender de fato quando eu criar. Por padrão, a gente sempre cria a nossa janela principal como nome de root. Aqui você poderia colocar qualquer nome, como por exemplo janela, ou colocar, por exemplo, é, meu projeto, meu projeto. Mas por padrão, você sempre vai encontrar a janela principal, a que roda o seu programa, como root. Então aqui eu vou fazer root tk, abre e fecha parênteses. Pronto. A gente já instanciou o nosso módulo do tk dentro dessa variável root. Se eu rodar esse código aqui, vocês vão perceber uma coisa. Eu vou rodar esse código. Ele está sendo executado? Bom, ele executou, mas não aconteceu nada. Cadê minha janela? Bom, a partir do momento que eu crio a minha janela, eu preciso rodar ela em loop. Então, para isso, já que eu instanciei, eu posso utilizar um módulo do TK, que é root.main_loop. Esse main loop, ele é responsável por manter a nossa janela funcionando em tempo real até a gente clicar naquele botãozinho de fechar. Então, se eu executar isso aqui novamente, pronto, você já tem a sua primeira janela rodando no TK. Ela não tem nada porque, bom, a gente não criou nada, ela veio do modo default padrão. Então, é isso daqui, a nossa janela principal. Ela é a janela root, a gente pode trabalhar com tudo que tem aqui, desde do íconezinho que aparece, até mesmo com o título da janela, mas enfim, aqui agora você já percebeu como está funcionando a estruturação do nosso projeto. Eu preciso ter uma instanciação da minha TK e posteriormente eu preciso iniciar a minha janela em loop para ela ficar rodando no meu sistema operacional. E eu vou mostrar aqui para você no meu gerenciador de tarefas como que ela está rodando, como que ela roda. Aqui já é mostrando um pouco mais dentro dos processos do nosso sistema operacional. Se a gente abrir aqui, a gente vai verificar que está rodando um processo chamado TK. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Pronto, ela está rodando aqui ó, no módulo do TK.
esse main loop, ele é exclusivo para ficar rodando no seu sistema operacional até você finalizar essa janela. A partir do momento que eu finalizar, você vai perceber que o TK ele vai sumir. Finalizei, o TK sumiu. Por quê? Porque eu matei a minha tarefa, então ela não está mais rodando aqui dentro do sistema operacional. Perfeito, a gente já tem a nossa janela funcionando, rodando, e a gente pode começar a fazer algumas configurações padrões aqui, como por exemplo, root.title. Esse root.title, o próprio nome já diz, eu vou alterar a minha janela. Então eu vou colocar aqui Python Brasil. Pronto, eu alterei o título da minha janela. E agora eu também posso, por exemplo, alterar o tamanho dela. Então vamos lá, root.geometry. E aqui no Geometry eu tenho que passar alguns parâmetros entre aspas, que no caso é a minha largura, altura, a minha posição X e a minha posição Y. Então vamos lá, eu vou colocar uma largura aqui de 500 com uma altura de 400. Se eu não informar aqui, ele não vai implicar comigo. Então, se eu executar, aqui ele já aparece para mim uma largura mínima, ele já começa a minha janela com uma largura de 500 e uma altura de 400. Eu posso alterar, por exemplo, isso aqui, ó, colocar tipo um 600 para ficar bem maior. Perfeito, nossa janela já inicia um pouco maior aqui. Legal, e como você pode perceber também, o nosso título alterou, Python Brasil. Maravilha. O que mais a gente pode trabalhar aqui dentro da nossa janela? A gente pode incluir elementos aqui dentro. Isso mesmo. Eu vou começar incluindo, por exemplo, caixa de texto. Então, para isso, eu vou estar criando uma nova variável. Vou chamar ela de título. Título. E o título ele vai ser o quê? Ele vai ser uma label. As labels, como eu mencionei, elas podem conter diversos elementos aqui dentro dela. Eu posso comportar, por exemplo, desde imagem, texto, caixas de vídeo, caixas de áudio. Uma label ela serve exclusivamente para isso, para você colocar vários elementos dentro dela. Então eu estou criando uma variável do tipo título, uma variável títulos do tipo label. E nela eu vou estar criando, por exemplo, uma caixa de texto. Eu vou colocar um texto nela para ser exibido dentro da minha janela mãe. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu preciso fazer aqui é falar onde que ela vai ficar posicionada. Então vamos lá. Eu criei a minha variável título, ela é do tipo label, ela vai ficar posicionada onde? Na minha janela principal, a root. E aqui eu vou passar o parâmetro do text. E o texto que eu quero falar é o quê? Olá, mundo. O famoso Hello World. Pronto, eu posso executar isso aqui, mas você vai perceber uma coisa. Cadê o texto que eu criei? Ele não está sendo executado. Pronto, mas eu já informei aqui, criei minha variável, informei qual que é o texto que eu quero exibir, só que não está sendo exibido na minha janela. A partir do momento que você cria um elemento, cria um widget, você precisa informar para o seu código, para o seu sistema operacional, que você está querendo posicionar ele dentro da sua janela ou dentro do elemento, do container que você está colocando. Existem diversos tipos de posicionamento dentro do Tkinter, como alguns padrões, como por exemplo, que é o ponto .pack. O ponto .pack, ele é literalmente só pegar e colocar dentro da janela. Eu vou executar para você, e agora sim, você tem um título, você tem um texto, uma caixa de texto dentro da sua variável, dentro da sua janela principal. Então, perfeito, a gente já tem isso. O que mais a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar, por exemplo, fazer alteração, por exemplo, do tamanho da fonte. Então, eu posso colocar aqui fonte do tipo Verdana, que é uma fonte padrão, e aqui eu vou passar, por exemplo, um tamanho de 30. Tem um tamanho em pixel de 30. Se eu executar, ele já aparece um título maior com uma fonte diferenciada. Então, se você tiver uma fonte instalada no seu computador, você pode puxar essa fonte aqui também, que é muito legal. Maravilha. Eu posso, por exemplo, também informar, colocar um outro texto aqui. E aqui, esse texto, eu vou chamar ele de subtítulo. Olá, mundo. E aqui o texto eu vou colocar projeto siga Python Brasil. Siga Python Brasil. Maravilha. Eu vou posicionar esse elemento lá dentro. Ele aqui ele já está posicionado, só que eu quero reduzir pela metade. Mas esse daqui eu quero colocar uma cor diferente. Então eu vou colocar um FG,
que esse FG é nada mais do que foreground, que é a cor do texto. Então a minha cor do texto aqui eu vou colocar, por exemplo, uma coloração blue, de azul. Então eu vou colocar, executar, e aqui ele já aparece o nosso título com a nossa janela e com a coloração. Existem diversos parâmetros que você pode passar aqui, como por exemplo também você pode passar um BG de background. Eu posso alterar, mas na verdade eu vou colocar aqui esse background na minha janela principal, como por exemplo aqui ó, no meu root. Eu posso fazer o seguinte, root.config, e aqui eu vou configurar. O que eu quero configurar? O meu BG, e o meu BG aqui agora vai estar valendo gray. Gray é cinza em inglês. Vamos lá, eu preciso parar e executar novamente o meu código. Maravilha, olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Percebe que o nosso texto, nossa label, ela tem uma cor de fundo também. Então a gente precisa informar uma cor de fundo para o nosso label, caso a gente queira que ele tenha a mesma cor de fundo da nossa janela principal. Existe um macete que eu vou passar para vocês aqui, muito interessante, que é o que? Toda vez que eu preciso alterar a minha cor de fundo da minha janela principal, para eu não ter que ficar alterando de todos os widgets, eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó, informar um BG, e eu quero que esse BG ele seja o quê? root.cget, e aqui eu informo BG. O que eu tô falando aqui para ele? Eu tô falando o seguinte, ó, eu quero que o background desse widget título, eu quero que ele seja o mesmo background da minha janela principal. Cget, eu tô falando que eu quero pegar alguma informação da minha janela. Então, eu tô pegando aqui a informação do quê? Do background, do BG. Então, se eu executar, a gente já percebe que aqui já alterou. Então, se eu vim, por exemplo, e colocar aqui white, de branco, você vai perceber que eu não precisei alterar no outro e ele automaticamente já pegou para mim. Mas desse outro não, porque a gente não informou. Então, eu posso simplesmente fazer, copiar e colar. Agora sim, o nosso projeto está ficando um pouco melhor. Mas agora você já percebeu como está funcionando a estruturação do nosso projeto, como funciona a estruturação de um projeto Tkinter. Não é nada difícil, já tem tudo pronto. Basta saber como utilizar cada item daqui. Então eu passei para você um pouco dessas labels e ao decorrer desse curso você vai perceber como que é fácil fazer a criação de janelas, de inclusões de novas labels e coisas interativas para os seus códigos também. Espero que você tenha curtido esse conteúdo até aqui. Se ficou claro para você, deixe um like aqui, um comentário positivo também e siga a gente aqui também, né, no YouTube.